Olá, sou o pastor Jair Belém, sou da Assembleia de Deus, Ministério Fim Social, ao qual temos como honra a nossa pastora Ivonete. Quero neste momento deixar para você uma palavra de Deus no seu coração. Quero falar um pouco sobre Jeremias. Quem foi Jeremias? Jeremias foi um dos profetas antigos do Testamento, profeta que nasceu na cidade chamada Anatote. Ele era filho de Euquias, um dos sacerdotes da cidade. E ele viveu um dos períodos históricos mais conflitantes e conturbado do Antigo Oriente. E ele, ao longo de sua vida, sofreu maus tratos, foi rejeitado pelo povo, desprezado por pregar a palavra de Deus. Mas mesmo sofrendo aflições, não perdeu a fé, continuou ouvindo o chamado de Deus e ele o cumpriu. Ele viu cumprir todas as suas profecias ao qual ele tinha dito. E nós vemos que este grande homem de Deus, que ao qual não negou a fé, e ao qual a palavra fala que ele não casou, ele não teve famílias, não teve filhos, porque Deus não permitiu, exatamente Deus sabia que ele ia passar um período de sofrimento, tal, que não envolvesse famílias, mas que ele permanecesse. Ele tinha uma natureza muito forte. Jeremias, ele era da natureza forte, mas mesmo assim, ele não negou a fé, pregou aquilo que Deus tinha mandado, todo o recado ao povo de Israel. É tanto que você encontra em Jeremias, capítulo 18, versículo 1 a seguir, quando Deus chama Jeremias e fala para Jeremias, a palavra que veio a Jeremias dizendo, no versículo 1, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir a minha palavra. Deus disse a Jeremias, que no versículo 2, Deus fala para ele, desce à casa do oleiro, porque lá você vai ouvir a minha palavra. Interessante que quando você fala que Deus fala para ele, desce a casa do oleiro, onde alguém está fazendo um vaso, e lá você vai ouvir a minha palavra. E Jeremias, obedecendo, disse, desci, pois, a casa do oleiro, eis que lá estava ocupado com suas obras as rodas, ao qual o oleiro estava ali fazendo um vaso, estava ali ocupado fazendo ali o seu trabalho. Como nós vemos aqui no versículo 4, como o vaso que ele fazia de barro se estragou nas mãos do oleiro e tornou fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, veja que aqui Deus começa a falar com ele. Veja que lá no versículo 1 disse, desce à casa do oleiro e lá eu vou falar contigo. Quer dizer que Deus mandou que ele fosse lá, à casa do oleiro, para Deus falar com ele. E aqui ele disse, no versículo 5, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, que Deus já começa a falar com ele. Não porei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? E diz o Senhor, eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Mas interessante que muitas vezes Deus quer falar conosco, né? E Deus manda nós em algum lugar. E através de algo, de alguma coisa, um objeto ou algo que nós vemos acontecer, Deus está falando conosco e muitas vezes nós não entendemos. Ficamos sem entender. Quando Deus disse a Jeremias, desce-vos à casa do oleiro, que lá eu vou falar contigo. Quer dizer, ele chegou, viu um homem trabalhando. Ficou um pouco sem entender, mas quando aquele moço trabalhando, fazendo aquele vaso ali, de repente o vaso quebra. Ao quebrar o vaso, aquele homem pega aquele vaso novamente e faz outro vaso conforme aos seus olhos. Aí então Deus vem e fala para ele,
para Jeremias: Jeremias, viu o que aconteceu? Assim eu vou fazer com o povo de Israel. Assim eu vou fazer. Eu posso, como aquele homem fez, vaso, assim pode eu também fazer com o povo de Israel. Diz ao povo de Israel. Por isso, muitas vezes, as palavras de Jeremias eram um pouco duras, porque ele não temia, ele obedecia o que Deus falava. E muitas vezes Deus manda-nos dar o recado, Deus manda muitas vezes falar, e muitas vezes nós não temos coragem de falar aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer transmitir. Deus estava mandando que o povo se arrependesse, porque aquele povo começaram a se envolver na idolatria, o povo começou a se envolver nas coisas ao qual que não agradava a Deus. E Jeremias batia pesado em cima disso: olha, arrependa, como João Batista. João Batista, quando veio para Jesus vir, ele veio interceder para o povo, dizendo: olha, arrependa, porque é chegado a hora do arrependimento, arrependa. E ele foi conhecido por seu motivo ser muito rígido e falar duro com o povo, conforme também Jeremias. E muitas vezes nós queremos, passarmos uma palavra para o povo que não é a verdadeira palavra de Deus. O que nós temos que passar para o povo é realmente aquilo que Deus quer, não o que nós queremos. Aquilo que Deus realmente quer que o povo ouve, que o povo se arrependa, que o povo volte para Deus. E o povo, estamos vivendo os dias que nós vivemos nos dias de hoje, não é diferente do povo de Israel. E muitas vezes é preciso Deus pegar este vaso, quebrar ele e fazer outro vaso. É um processo de amassar, um processo de muitas vezes de pegar aquele barro e amassar. E muitas vezes é preciso Deus pegar a humanidade e amassar. E que nós vemos que Deus muitas vezes está amassando e o povo não está vendo. É preciso que muitas vezes Deus pegue para se tornar um vaso melhor. Porque se não for um vaso bem feito, aquele vaso vem a rachar. E aquele vaso muitas vezes não serve para nada, senão pode ser jogado para um lado. O oleiro, ele pega o vaso e trabalha o primeiro com barro. Ele pega aquele barro e começa a amassar aquele barro, e começa a molhar aquele barro. Aquele barro tem temperatura, aquele barro, ele tem a medida certa, ele não pode ser muito mole e nem muito duro, porque senão não dá um vaso perfeito conforme ele quer. E ele vai molhando e formando o formato até chegar ao formato que ele tem. É um processo. E nós, muitas vezes, somos um processo na mão de Deus. E muitas vezes Deus quer para nós isso. Deus quer um processo. Muitas vezes é demorado este processo. Deus quer que nós, muitas vezes, entre neste processo do arrependimento, para que nós voltamos a buscarmos a Ele como nós buscávamos antigamente. Muitas vezes o primeiro amor, aquele amor que as pessoas tinham pela palavra de Deus, aquele amor de buscar, intercedermos, muitas vezes perderam pelo caminho. E Deus quer que o povo volte a Ele. Era isso que Deus queria com o povo de Israel naquele momento, que o povo precisava voltarmos. E o profeta chegou ali, Deus mostrou: olha, é assim que eu vou ter que fazer com este povo. Como esse oleiro que pegou o barro e fez outro vaso que estragou, eu vou fazer também com este povo. Amados, é necessário que muitas vezes Deus faça isso conosco. Quando você sente, muitas vezes, que Deus está trabalhando na sua vida, e muitas vezes é dolorido, é doído, mas é preciso, porque Deus quer nos restaurar, Deus quer nos salvar, quer nos levar-nos à libertação. Confia em Deus. Confia naquilo que Deus tem para você. Confia naquele Deus verdadeiro. Busque um Deus que realmente tem algo para você. Volte para um Deus fiel, um Deus ao qual que nunca desamparou. Não espere Deus fazer de você um vaso, quebrar você, amassar você para fazer um outro vaso. Seja um vaso ao qual que Deus fez. Confia nesse Deus, que Ele possa fazer tudo por você. Que Deus derrame na sua vida a bênção, a maravilha que Ele tem na sua vida. Que o Senhor possa restaurar
a sua vida. Nós agradecemos, que Deus possa abençoar em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida e a sua família em Cristo Jesus. Que a paz de Deus seja convosco para todos sempre. Amém.